Fala no segundo ano, Bloco Humanas, aula 3. Então vamos lá, gente, ó. Outro tema que foi do segundo bimestre aí foi a Revolução Industrial. Então, beleza. Agora a gente vai ver a Revolução Industrial, mas pegando a ideia de tempo, minhas crianças. O tempo. Então, o que acontece? O relógio. Pode ver, ó. Hoje em dia a gente é escravo do relógio. Antes da Revolução Industrial, nem tanto. Com a Revolução Industrial, isso vai o que se intensificar e hoje é essa loucura aí, tá? Pode ser que você não tenha um relógio, mas se você tá sempre, cara, marcado pelo tempo aí, seja no celular ou alguma outra, outra forma aí, beleza? Então, o primeiro lance que eu quero que vocês analisem aqui é o seguinte, ó. Não esqueçam que a Revolução Industrial também é uma revolução, logicamente o quê? Burguesa. Talvez a maior transformação do mundo está aqui, gente, da tecnologia. Alienígenas, não, mas a ideia é justamente o que, ó, do mundo maluco que a gente vive hoje, de consumo, consumismo, logicamente vai vir aqui toda a ideia de exploração, que daí vai gerar a ideia capitalista e o seu opositor, o socialismo e os outros que existem lá, vai nascer disso aqui. Ou seja, toda a ideia de exploração, de imperialismo, surge disso aqui. Então, basicamente, gente, o século XVIII foi marcado o quê? Por esse processo aqui. Só que daí, não vou nem falar mais de Revolução Industrial, porque a gente já viu bastante. A ideia que eu quero que vocês pensem agora aqui, ó, é o tempo. Então, o que acontece? Geralmente vocês, nessa idade aí, os adolescentes, vocês não valorizam muito a ideia de tempo. Talvez por uma questão da idade. Aí, por exemplo, assim, eu quando cheguei aos 40, eu vi, putz, cara, como eu perdi tempo na minha vida, tá? Porque a gente não valoriza o tempo. Hoje eu procuro valorizar ele o máximo que eu posso, tá? E daí o que acontece? O problema do tempo ele escorrega da tua mão mesmo, meu. Quando você vê, já passou e não vai voltar, tá? E, puta, nessa de voltar, eu quero agora que vocês façam uma ideia, tá? Antes da Revolução Industrial. Então você vai pegar todo aquele processo lá, ligado ali à Idade Moderna, simplesmente à Idade Média, ou até mesmo lá na Antiguidade, pouco importa. Simplesmente, na Idade Média, existia esse conceito aqui, ó, que o tempo pertence o quê? A Deus, tá? Então, tecnicamente, cara, as pessoas vão viver o seu tempo e esse tempo, logicamente, o quê? Pertence a Deus. Nesse caso aqui, gente, o Deus católico, tá? E daí vocês imaginem assim, gente, cara, basicamente aqui, o mundo é um mundo o quê? Rural. Pô, por mais que exista comércio na Antiguidade, comércio lá na Idade Média, porque existe comércio na Idade Média, tá, gente? Não pensa que tudo morreu, não. Cara, basicamente o mundo rural, aquele mundo feudal, ele é regido o quê? Pelo sol, tá? Então, basicamente, o que acontece aqui? Um camponês, um trabalhador, um artesão, seja lá o nome, cara, dessa profissão, desse ofício, o cara acorda com o sol, tá? Logicamente, vai trabalhar, e quando o sol estiver se pondo, ele vai o quê? Para casa. Então, tecnicamente, essa é a vida do cara, beleza? Aí, tecnicamente, o que vai existir aqui, ó? Existe o tempo, o trabalho dele, Deus, a família e amigos, tá? Porque às vezes o cara vai lá e toma umas também, logicamente o quê? Com seus brode, beleza? E daí o que eu quero que vocês pensem aqui é o seguinte, ó. Essa relação de tempo aqui antes da Revolução Industrial, ela é muito, cara, simplesmente, cara, eu diria chocante. Porque você vê o tempo passar, você trabalha, você tem a ideia lá do sino da igreja para te regular também, e logicamente você tem espaço o quê? Para desfrutar com a família e logicamente o quê? Com os amigos, beleza? Porque aquela ideia que todo mundo come mal, todo mundo vive mal na Idade Média até ali a Idade Moderna também é um troço meio exagerado, beleza? Os caras são explorados, é outro tipo de coisa, beleza? Agora, gente, chega a Revolução Industrial. É que nem eu falei para vocês na aula, é um processo assim, muito do século XVIII, cara, ele aconteceu muito rápido, tá? Por isso que eu falo para vocês que a ideia da revolução é mesmo mais até pela rapidez mesmo aqui do processo todo. E daí o que acontece? Esse tempo aqui, ó, que ele é bem relaxante, cara, ele é simplesmente, cara, um tempo do nada, agora simplesmente vai se tornar o quê? Um tempo muito valioso, gente, beleza? Então, tecnicamente, lá não tinha pressa. Aqui agora a pressa é tudo. Ô, pode ver, uma frase famosa até hoje. Tempo é dinheiro, tá? Então você não pode perder tempo. Se você está perdendo tempo, você está perdendo o quê? Dinheiro, beleza? E daí, logicamente, o quê? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo tem que ser o quê?
aproveitado, tá? Uns aproveitam trabalhando pra caramba, pra ganhar bastante dinheiro, aí ganha bastante dinheiro, pô, e morre. Ó, aí não aproveitou o quê? A ideia de lazer. Então, tempo tem que ser aproveitado para ganhar dinheiro, claro, mas também o quê? Tem que aproveitar esse tempo para viver. Meu, e depois da Revolução Industrial, cara, isso é muito complicado, beleza? Agora, gente, se vocês pensarem assim, ó, a ideia do trabalhador. Isso aqui, ó, é uma frase muito famosa que eu tirei de um livrozinho aí, tá? Do E.P. Thompson, até se eu não me engano. Ó, o trabalhador é obrigado a seguir o ritmo da máquina, da indústria têxtil. Cara, lógico, aqui ele usou o exemplo da indústria têxtil, mas podia ser lá, da metalurgia, da siderurgia e tudo que vai rolar depois. Então, o que acontece? Basicamente, você vai ver aqui a ideia de ritmo da máquina, a ideia do sistema fabril, gente, ou seja, da fábrica. E claramente, gente, que o ritmo da máquina aqui existe, porque a máquina está produzindo dinheiro pro capitalista. Mas, tecnicamente, pode ver, ó, esse trabalhador, agora ele vai ser simplesmente o quê? Avisado por um apito, tá? Ele vai ser avisado lá por um sino, ou seja, qualquer forma agora que vai condicionar esse trabalhador. Antes, cara, se usava lá talvez o sino da igreja. Pô, 6 horas, pum, vai todo mundo embora, acabou. Agora não. Nós temos um apito, nós temos um sino que passa o quê? A comandar a vida desse cidadão. Outro lance, cara, em relação a tempo. Geralmente se vê assim, pô, a máquina, foi inventar a máquina de tear, a máquina de descaroçar, não sei o quê, a máquina, a locomotiva, o avião, simplesmente, cara, né, a Challenger e tudo mais que existe por aí. Pensa na ideia do século XVIII aqui assim, ó. As fontes, a energia a vapor. Geralmente a gente pensa só na máquina produzindo, cara, e faz tecido, e faz ferramenta. A ideia da máquina é poupar tempo. Geralmente vocês vêem nos livros, nos sites, aquela coisa toda assim, a máquina substituiu o homem. Gente, porque uma maneira de você ver o quê? A história, tá? Existem milhões de maneiras. Que se usa mais para ir, vestibular, essa coisa mais corriqueira, é realmente, nossa, a máquina substituiu o homem, a máquina, o robô roubou meu emprego. Aquela frase muito antiga, né, meu? Aí o que acontece? A máquina a vapor, na verdade, gente, ela é uma ideia de economia de tempo. Os caras agora produzem muito mais em pouco tempo, tá? Isso vai gerar concorrência, tal, vai matar o artesão, toda aquela ideia do ofício, cara, vai desaparecer, claro, não tem como concorrer com isso aí, até por causa de uma questão do quê? De tempo, e tempo é o quê? Dinheiro, beleza? Outra coisa que geralmente os caras falam, nossa, agora que grande inovação, um vapor, que é um navio, o trem, que eu usei aqui como exemplo. Gente, o trem é a coisa mais maluca da história do mundo, gente. Eu considero uma das grandes invenções mesmo, cara, do homem, porque ele diminui as distâncias, tá? E se está diminuindo a distância, gente, você o quê? Não perde tempo. Olha só, como o mundo está, digamos assim, evoluindo. Lógico, cara, você pega hoje, tem trem-bala, você faz lá em 10 segundos 1 milhão de quilômetros. Aí tem avião, tem não sei o quê. Tá, beleza, mas isso para você fazer uma viagem, tá? Agora, de repente, a gente, cara, cidadão comum, olha o tempo que você perde no transporte hoje, tá? O tempo que se perde em transporte hoje. Trânsito. Então, a gente evoluiu nesse processo, a gente está regredindo pra caramba mesmo, cara, tá? Aí, de repente, o cara tem que sair 4 horas para ir trabalhar, 4 horas da manhã. Beleza, para chegar às 7 no serviço dele. Aí o cara sai lá, sei lá, às 6, chega em casa às 9. Que porcaria de vida esse cara vai ter, tá? Mas o cara que é empresário, blá, 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 vai pegar trânsito do mesmo jeito, se o cara não tiver um helicóptero. Então, às vezes o cara deixa o quê? De viver porque não tem tempo. Então, um lance que nasceu com a ideia de agilizar e diminuir o tempo, porque diminui a distância, hoje em dia, cara, só se for fazer uma viagem mesmo de avião, beleza? Outro lance, cara, que é interessante, tem relação com o tempo, sim, gente. A ideia de luz, tá? A luz, ou seja, não vai ter mais aquela ideia de noite e dia. Cara, basicamente, a gente vive a noite e o dia, noite e o dia, noite e o dia. Só que, na verdade, não existe noite e dia, gente, beleza? Porque você pode tanto hoje em dia
trabalhar aqui, como trabalhar aqui, de madrugada, pouco importa, tá? E a ideia da luz, gente, primeiro lá, a óleo de baleia, depois, cara, simplesmente todas as inversões, a lâmpada elétrica e tudo mais. Vocês têm que pensar assim, ó, com a ideia da luz, da energia, tá? Logicamente o quê? As jornadas de trabalho agora se transformam, porque o cara agora pode trabalhar o quê? À noite. Era muito comum em fábricas lá, gente, no século XVIII, finalzinho do século XVIII, século XIX, o cara entra para trabalhar às 7 da manhã e, se bobear, vai sair 7 da manhã no dia seguinte. Exagerei um pouco, mas é quase isso, tá? E daí, o outro lance, cara, que vai permitir essa ideia da luz, gente, em relação a tempo, é isso aqui, gente. Pô, basicamente é assim, ó. Você era um artesão lá, você trabalhou na sua oficina e, logicamente, você trabalhava nessa oficina o dia inteiro e depois ia tomar uns tragos lá na taberna. Beleza. Ou podia estar usando o exemplo que também é um trabalhador numa fábrica, lá, numa manufatura, pouco importa. Você podia sair, se você voltasse tarde, noite, você teria o quê? 1, 2, talvez 3 ou 4 ou 5 problemas, tá? Porque a noite é perigosa. Hoje é perigoso, gente. Imagine, cara, num período onde não existia o quê? Luz, tá? E, logicamente, que com a vinda da ideia da luz, acaba um pouco isso aí, tá? Não vai acabar totalmente, porque hoje tem, imagina, não ia ter na época lá. O que acontece? A luz, ó, afasta os perigos da noite, beleza? E daí o que acontece? Os perigos da noite é fantasma, feras, né, salteadores, ou seja, a ideia da noite com luz, você já pode também o quê? Aproveitar ela um pouquinho mais. Ou seja, tecnicamente você agora tem tempo para fazer alguma coisa à noite que antes você não fazia. Beleza? Então isso aqui é só um exemplo que estou dando para vocês aí, ó, que Revolução Industrial, gente, não é só aquela ideia capitalista. Boa, pense em ela também o quê? Com essa relação de tempo que fica legal pra caramba. Valeu? Um abraço a vocês, até a próxima aí.